Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática e o tema de hoje é resolução de equações do segundo grau, completas e incompletas, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem esse material. Na aula anterior, o que vimos? Resolução por meio de fatoração de equações de segundo grau completas com uma incógnita. A gente viu também fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau com uma incógnita, onde as raízes podem ser encontradas pela fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a gente pode representar o meu radicando pela letra delta. Anotem aí a data, resolução de equações do segundo grau completas e incompletas. Eu vou dar um tempinho para vocês. Objetivos da aula: resolver equações do segundo grau completas e incompletas com uma incógnita utilizando a fórmula resolutiva. Resolver a relação existente entre as raízes de uma equação de segundo grau e o valor de seu discriminante. E resolver problemas envolvendo equação do segundo grau incompleta. Proposta 1. Considere a equação x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. A gente vai utilizar a fórmula resolutiva, onde as raízes podem ser encontradas pela fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta equivale a b ao quadrado menos 4ac. Primeiro item, identifique os coeficientes a, b e c da equação. Então, nesse primeiro momento, vamos identificar o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? É aquele que acompanha a incógnita ao quadrado. Identificando a minha incógnita nessa equação, nós identificamos que é x. Então, eu tenho x ao quadrado. Quanto x ao quadrado você está visualizando? Então, neste caso, meu a é 1. O coeficiente b é aquele que acompanha a incógnita elevado a 1. Quando x elevado a 1, é ele mesmo. Então, quantos x você está visualizando? Cuidado com o sinal, tá? Então, neste caso, nós temos menos 1. O coeficiente c é o termo independente de x, significa que ele não é múltiplo de x. Então, nesse caso, já localizamos x ao quadrado, já localizamos x elevado a 1, e o que sobrou nessa equação? Então, sobrou 6 negativo. Então, 6 negativo é meu coeficiente c, tá? Para isso, eu tive que lembrar da forma geral reduzida, de acordo com a definição lá. Então, devidamente identificados, nós temos coeficiente a igual a 1, coeficiente b igual a 1 negativo, coeficiente c igual a 6 negativo. Por que a gente precisa deles?
Lembram do tema da aula de hoje, que é um dos objetivos é a aplicação da fórmula resolutiva? Então, lá na fórmula resolutiva aparece coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, o primeiro passo é identificar esses coeficientes. Devidamente identificados, vamos para o próximo passo. Calcule o valor do delta. Lembra que o delta é uma letra grega que representa meu radicando. Meu radicando é aquilo que está dentro do radical. Neste caso, é b ao quadrado menos 4, que multiplica a e c. Então, com os meus coeficientes devidamente identificados, nesse momento a gente vai substituir. Neste caso, eu vou ter menos 1, 1 negativo ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 e que multiplica 6 negativo. Quando a gente tem uma expressão numérica desse formato, onde aparecem essas operações numéricas, o que a gente deve fazer? Existe uma certa ordem. Então, vamos primeiro resolver a potência e, na sequência, a multiplicação, para depois fazer a adição ou a diferença entre os valores obtidos. Então, resolvendo a potência, eu tenho 1 negativo ao quadrado. 1 negativo que multiplica 1 negativo é 1 positivo, tá? Próximo, 4 que multiplica 1 é 4. 4 que multiplica 6 negativo, 24 negativo. Positivo que multiplica negativo, negativo. Porém, percebam o seguinte, que eu tenho um negativo externo, que era referente à minha expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, agora eu vou ter que fazer uma regra de sinal da multiplicação. Porque toda vez que eu tiver um sinal e outro, eu estou multiplicando eles. Então, eu estou dizendo o oposto do negativo. E o oposto do negativo é positivo. Então, eu vou ter 1, né, que foi obtido da potência, e vou obter 24 positivo da multiplicação entre 4, o A e o C. Temos duas parcelas, a parcela 1 e a parcela 24. O que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai somar elas, adicionar. Então, eu tenho 1 mais 24, obtemos 25. Então, 25, o que significa o 25? Ele é o valor numérico do meu delta. E quem é meu delta? Meu delta é o meu radicando, aquilo que está dentro do radical. Então, identificamos os coeficientes, já calculamos o delta, tá? O meu radicando. Então, agora vamos continuar para a próxima parte. Observem que o meu valor de delta, 25, ele é um valor maior que zero, tá? Guardem essa informação, a gente vai usar ela mais para frente. Próximo tópico, a gente vai determinar o valor das raízes. Para isso, a gente está usando a fórmula resolutiva. Então, lá, a fórmula resolutiva é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Perceba o seguinte, eu já sei quem é meu b, e devidamente identificado, ele é 1 negativo. Já calculei o valor de delta, que é 25. Já tenho o valor do meu a, que é 1. Então, agora a gente vai substituir esses valores. Então, no lugar do b, eu vou colocar 1 negativo. Mas observe o seguinte, que eu tenho o negativo da fórmula. Eu não tenho só o negativo do valor numérico 1 negativo. Então, usem parênteses, usem símbolos, tá? Se já usou parênteses, vai para o colchete. Se já usou colchetes, vai para as chaves, tá? Mas é necessário esse uso para você perceber que existe uma ordem e até para não se atrapalhar na hora de substituir. Então, lá, eu tenho menos 1 negativo, mais raiz. Quem é meu delta? 25, que a gente obteve lá no item B. Então, raiz de 25 sobre o 2, que é da fórmula. Vejam, ele não é o coeficiente A, B, C, nem o delta. 2 que multiplica meu coeficiente A. Meu coeficiente A está devidamente identificado. 1, 2 vezes 1. Próximo passo, a gente vai calcular as operações. Quando a gente tem raiz e multiplicação, a gente primeiro calcula a raiz. Mas como a multiplicação ela não está diretamente, nesse caso, ligada com a raiz, eu posso calcular a multiplicação. Então, eu vou multiplicar o negativo pelo 1 negativo. O oposto de 1 negativo, 1 positivo.
mais a raiz de 25. Quem ao quadrado é 25? Quem vezes ele mesmo é 25? 5 vezes 5, 25. Resolvi a primeira multiplicação, resolvi a raiz. Percebam que eu tenho multiplicação no denominador. Então, vou para esse passo. 2 que multiplica 1, que é 2. Daí eu obtive, numerador, as parcelas 1 e 5, somadas, positivas. Então, eu tenho 6. 6 unidades, dividido pelo 2. E quanto que é a metade de 6? Ou, quantas vezes o 2 cabe no 6? Neste caso, 3. Próximo passo. Percebam o seguinte, que eu separei. Como assim, professor? Parece igual? Olhem lá. Na C, eu tinha raiz de delta positiva. E o que mudou na D? Vocês perceberam? Essa é a raiz de delta negativo. Porque a gente vai ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, a gente vai fazer todo o procedimento da C, porém, quando eu tirar a raiz do meu valor delta, que é 25, eu vou trabalhar com o valor negativo. Então, semelhante à letra C, nós vamos substituir na fórmula resolutiva. Coeficiente B, delta, que a gente já encontrou lá no item B, e o coeficiente A. Daqui nós vamos fazer, calcular a multiplicação, a raiz e a multiplicação do denominador. A gente tem a multiplicação no numerador e no denominador. Depois disso, nós vamos somar as parcelas positivas e negativas, tá? Às vezes, no caso anterior, eram positivas. Então, lá, o que nós obtemos? Então, fazendo a multiplicação, o oposto do 1 negativo, 1 positivo. Raiz de 25, 5. Porém, aqui é 5 negativo, dividido por 2. Eu tenho um positivo e tenho um negativo no numerador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença. Quando eu calculo a diferença, eu coloco sempre o sinal do maior módulo. Nesse caso, quando eu olho 5 sem sinal e 1 sem sinal, o 5 é maior. Por isso que a gente, quando fala módulo, é que eu estou olhando sem o sinal. Então, nós colocamos o sinal do 5, que nesse caso é negativo. Diferença de 1 para 5, 4. O sinal do maior módulo, negativo. Aí eu vou resolver a divisão, porque eu tenho 2 lá no denominador. Então, agora, quantas vezes o 2 cabe no 4 negativo? 2 vezes. Negativo. Mas por que negativo? Porque na divisão é a mesma regra da multiplicação. Quando eu tenho um sinal negativo e um positivo, eu fico com negativo. Da onde é positivo? Observe que o denominador é 2 positivo. Então, sinais diferentes na divisão e na multiplicação, negativo. Então, nós obtemos 2 raízes. E por que 2 raízes? Lembrando da aula 23 e 24, porque é uma equação de segundo grau. Pense rápido. Ao solucionar uma equação, qual é o objetivo a ser atingido? Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, lembraram? Mas se não lembraram, não tem problema, vamos lá. O objetivo é, quando temos equações, é determinar os valores das incógnitas, das raízes, que tornam essa igualdade verdadeira. Então, vamos retomar a proposta 1. Nós identificamos os coeficientes, nós calculamos o valor do delta, que é o valor do radicando, substituímos na forma resolutiva o valor do delta, do coeficiente B, do coeficiente A, e obtivemos duas raízes, tá? No item C foi raiz de 3, né? A raiz 3, não raiz de 3, a raiz 3, e no item D a gente encontrou a raiz 2 negativo. Então, a gente tem que verificar agora se elas realmente tornam essa sentença verdadeira. E aí, vocês acham que ela torna verdadeira? Vocês lembram como fazer isso? Então, o primeiro passo é substituir para verificar se elas realmente são raízes da equação. Então, a gente pega a equação original, que era x² menos x mais c igual a 0. Substituindo a minha raiz. Então, nós teremos o quê? x² menos x menos 6 igual a 0. Então, nós vamos substituir x², então vai ser 3², porque o valor do x que nós encontramos da primeira raiz é 3. Menos x, então eu vou ter menos 3. Menos 6, que era da equação. Igual a 0, que também era da equação. Cuidado, hein? Não vão igualando por conta própria as equações a 0. É somente quando é fornecido isso, tá? Calculando, nós temos 3 termos. Temos 3² 3 negativo e 6 negativo. Então, nós vamos calcular primeiro o quê? A potência. Então, sempre quando tiver potência ou raiz, potência e raiz. Depois dela, multiplicação. Nesse caso, multiplicação e divisão. Nesse caso, a gente não tem. Depois, a adição entre números positivos, positivos e negativos e assim por diante. Então, agora, calculando potência. 3² é 3 vezes 3. 2 fatores 3, ó. 3². O que significa o quadrado? 2 fatores 3. Fator é multiplicação. Então, já temos um 9. A gente tinha 3 negativo, repete. 6 negativo, repete. Resolvi a potência. Agora eu tenho a adição. Só que agora eu vou fazer um pouquinho separado. Eu vou somar meus negativos, tá? Repetir o meu positivo, porque eu só tenho um termo positivo. Somando meus termos negativos. 3 negativo com 6 negativo. Eu vou ter 9 negativo. Ué, por que não é positivo? Porque eu não estou multiplicando. Eu não estou fazendo a operação de multiplicação. Imagine uma situação que eu devo 3, devo 6. Tá? Você não vai quitar a dívida, você vai dever um valor maior. Então, você deve 9, por essa razão. Então, agora eu tenho 2 termos, porque eu reduzi os negativos a um único termo. Eu tenho o termo 9, que é a minha parcela positiva, e tenho o termo 9 negativo, que é a minha parcela negativa. Quando eu tenho um positivo e um negativo, eu faço a diferença. Então, a diferença de 9 com 9 negativo é 0. Ou, para alguns, 9 menos 9, 0. Percebam que eu tenho 0, eu obtive 0 do lado esquerdo da equação. Do meu lado direito já tinha esse 0 lá no início. Então, o que é a intenção? Não é chegar numa sentença ou verdadeira ou falsa. Nesse caso, eu cheguei numa sentença verdadeira. Como assim? Não está escrito ali no final, após a última flecha, 0 igual a 0? Alguém acha que isso não é verdadeiro? Acredito que não, né? Então, 0 é 0? Ok, então nós temos uma sentença verdadeira. Nós obtivemos duas raízes, então vamos fazer a verificação para segundo valor da raiz, tá? Nós obtivemos 2 negativos. Então, substituindo o valor do x, eu vou ter 2 negativo ao quadrado, o menos, que era menos x, mas quem era meu x? Quem é meu x nesse caso? 2 negativo. Então, usa parênteses, tá? Não é exagero, não. Você está garantindo o negativo da equação de segundo grau apresentado e o negativo do valor 2.
Percebo que na potência eu também usei o parênteses. E menos 6, que era da equação, igual a zero. Então, agora, do lado esquerdo, eu tenho potência, adição de números positivos ou negativos, e do meu lado direito, eu tenho zero. Eu vou verificar se eu chego nessa igualdade. Como vocês já perceberam, eu cheguei nessa igualdade. Mas vamos ver que cálculos eu fiz. Primeiro, a potência, 2 negativo, que multiplica 2 negativo. Como assim 2 negativo que multiplica 2 negativo? Não é 2 negativo ao quadrado? Então, significa 2 fatores 2 negativo. Fator é multiplicação. Então, eu vou fazer negativo que multiplica negativo, positivo. 2 que multiplica 2, 4. Então, eu tenho 4 positivo. Depois, eu fiz a regra de sinal da multiplicação. Por que multiplicação? Porque quando não aparece sinal, eu tenho um negativo fora do parênteses. Um negativo dentro do parênteses é multiplicação. Eu estou fazendo o oposto do negativo. O oposto do negativo, positivo. Então, eu tenho 2 positivo. E o 6 negativo eu repeti. Neste caso, eu vou somar as parcelas positivas. 4 positivo com 2 positivo, 6 positivo. E vejam, ela está reduzindo, tá? Aí eu tenho uma parcela 6 positiva e outra negativa, 6. Elas são opostas. E quando eu junto, somo números opostos, eu obtenho zero. Percebam que do lado direito, do lado esquerdo, eu obtive zero e do lado direito já tinha o zero. E eu cheguei numa sentença verdadeira. Zero é zero. Então, daqui o que eu posso concluir? Que as raízes x igual a 3, x igual a 2 negativo, são raízes da equação. E mais uma observação. Lembra que eu falei para vocês guardarem aquela informação do delta? O delta não tinha dado 25? 25 não é um número maior que zero? Observe o seguinte, a informação que eu estou passando para vocês. Que toda vez que eu tiver uma raiz, uma equação do segundo grau, onde o delta for maior que zero, o que é maior que zero? Meio é maior que zero. 1 é maior que zero. 28 é maior que zero. Então, 25 é maior que zero. A gente sempre vai encontrar duas raízes reais distintas. O que significa distintas? Elas não são iguais. Então, existem essas raízes dentro do conjunto de números reais. Cuidado, hein? Não confunda com outra. A gente está falando do contexto dos números reais, tá? Então, nós temos 3, que é dentro do conjunto dos números reais, e 2 negativo, que é dentro do conjunto dos números reais. Vamos para uma curiosidade. Quem foi Bhaskara e por que fórmula de Bhaskara? Na aula anterior, eu falei que no Brasil, a fórmula resolutiva é conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, vamos entender o porquê. Bhaskara viveu entre 1114 a 1185, no século XII. Ele foi um matemático e astrônomo indiano, considerado um dos mais importantes matemáticos do século XII. Porém, curiosamente, a fórmula de resolução de equações do segundo grau, que leva seu nome, não foi escrita por ele. Na verdade, o hábito de dar nome de Bhaskara para essa fórmula se estabeleceu no Brasil, por volta de 1960. Embora não devam ser negadas a importância e a riqueza da obra de Bhaskara, não é adequado atribuir a ele a fórmula da resolução da equação de segundo grau. Proposta 2. Considere a equação x² negativo mais 10x menos 25 igual a zero. Então, o objetivo de hoje não é utilizar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então, essa é a fórmula resolutiva, né? B menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, onde a gente está considerando o valor de delta, B² menos 4AC. Primeiro item, identifique os coeficientes A, B e C desta equação de segundo grau apresentada. Lembre-se, vocês vão identificar o coeficiente A, B e C baseados na forma geral. Eu já deixei ela organizadinha, eu já deixei ela na forma reduzida. Então, se baseiem na forma geral e identifiquem coeficiente A, B e C. Agora é a sua vez.
Coeficientes devidamente identificados, assim espero. Então, vamos lá. O meu coeficiente A é aquele que acompanha x ao quadrado. Não esqueçam do sinal, né? Então, nesse caso, um negativo. O meu coeficiente B é aquele que acompanha a minha incógnita elevado a 1. Nesse caso, a minha incógnita é x. Então, x elevado a 1 é x. Então, o meu coeficiente B é 10 positivo nesse caso. E meu coeficiente C é aquele termo independente de x, da incógnita. A minha incógnita, nesse caso, é x. Então, 25 negativo. Com coeficientes devidamente identificados, vamos para a primeira etapa da fórmula resolutiva. Neste caso, eu vou pedir para vocês calcularem o valor de delta. Mas, para isso, vocês vão ter que substituir os meus coeficientes que a gente acabou de identificar no item A. Então, substituindo o valor de A correspondente a 1 negativo, o valor de B correspondente a 10 positivo e coeficiente C correspondente a 25 negativo. Não esqueçam de usar parênteses. Se necessário, já utilizou parênteses, mas tem um sinal a mais que eu quero dizer, um negativo a mais da fórmula, utilize colchetes, tá bom? Então, substituam e agora é a vez de vocês calcularem o valor de delta.
Percebam que eu fiz o uso do parênteses toda vez que eu tinha um coeficiente negativo e fiz o uso também do meu colchete. Por que o meu colchete? Para separar o negativo da fórmula, da equação b ao quadrado menos 4ac, garantindo assim o sinal tanto da fórmula quanto dos meus coeficientes. Então, devidamente substituídos, 10 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 negativo e que multiplica 25 negativo. O que a gente tem aí? A gente tem 3 operações aí. Nós temos potência, temos multiplicação e depois a gente tem uma soma, ou de positivo com positivo com negativo, ou negativo com negativo, tá? Então, vamos primeiro pela potência, depois a multiplicação. Como elas não estão interligadas nesse momento, eu posso resolvê-las no mesmo espaço de linha, tá? Então, nós temos 10 ao quadrado, 2 fatores 10. Lembra o que é fator? Fator sempre se remete à multiplicação. Então, eu vou ter 2 fatores 10, 10 vezes 10, que é 100. Resolvendo a multiplicação, 4 que multiplica 1, 4. 4 grupos de 25, 100. Mas e os sinais, professora? Então, agora a gente vai ver. Dentro do sinal, dentro do colchete, tá? Percebam que o sinal de fora do colchete eu repeti. Guarda ele lá. Então, lá, eu tenho negativo do 1 que multiplica 25 negativo. Então, eu tenho o oposto do negativo, positivo. E o 4 é positivo. Então, o positivo que multiplica positivo, positivo. Sinais iguais na multiplicação sempre serão positivos. Aí eu tenho a regra de sinal do sinal da fórmula, do 4, negativo, com o 100 positivo. E neste caso, quando não aparece sinal, tá? Vejam, não é parênteses, é um colchete, é um outro recurso, tá? Eu estou delimitando, quando eu usei o colchetes e o parênteses, eu estava delimitando a ordem. Parênteses primeiro, colchete por segundo, tá? Então, agora, fazendo a regra de sinal, o oposto de 100 positivo, 100 negativo. Então, eu tenho 100 da potência e tenho 100 negativo da multiplicação, tá? Agora, eu vou somar esses elementos. Mas percebo que um é o oposto do outro. O que acontece quando eu somo valores opostos? Dá zero. Então, neste caso, meu delta equivale a zero. E observe a seguinte informação. Lembra o outro anterior, onde o delta deu 25? E 25 era maior que zero. Neste caso, observe que o meu delta deu exatamente zero. Então, guarda essa informação aí. Vamos para o próximo passo. Eu vou pedir para vocês o seguinte, que determinem o valor da primeira raiz, onde vocês vão considerar o meu delta, a raiz de delta positiva, tá? Olhem lá, já destaquei menos b mais raiz de delta sobre 2a. Nós temos o quê? A gente tem o valor do coeficiente b, nós temos o valor do coeficiente a e nós temos o coeficiente, o valor de delta. Substituindo, a gente fica com esse formato. Agora é com vocês. Calculem o valor da primeira raiz da equação de segundo grau.
Após a substituição, a gente vai calcular. Então, eu tenho o negativo de 10 positivo. Eu fico com 10 negativo. Raiz de 0, 0. 2 que multiplica 1 negativo, eu vou ter 2 fatores 1 negativo, então eu vou ter 2 negativo. Somando o elemento neutro a 10 negativo, mantém-se 10 negativo. Fazendo a divisão de 10 por 2, eu tenho 5. Aquela coisa, quantas vezes o 2 cabe no 10? 5. E aqui eu vou usar a regra de sinal da multiplicação, que vale para a divisão. São pares, tá? A multiplicação e a divisão. Então, nós temos lá o negativo dividido pelo negativo. Sinais iguais na divisão e na multiplicação, positivo. Então, uma das raízes vale 5. Próximo tópico, nós vamos calcular outra raiz, só que agora utilizando raiz de delta negativo. Substituindo os valores, cuidando dos sinais, dos parênteses, percebam que aquele negativo que está na frente do 10 é da fórmula do B negativo, tá? Por isso que eu utilizei parênteses, porque é 10 positivo. Resolvendo, 10, o oposto de 10 positivo, 10 negativo. Raiz de 0, 0. Só que nesse caso, eu vou adicionar 10 negativo com 0 negativo. E altera alguma coisa? Não, porque eu tenho que lembrar o seguinte, que 0 é o elemento neutro da adição. Então, se eu estou adicionando 0 negativo, não vai alterar o meu numerador, que é 10 negativo. E a pergunta é a mesma. Quantas vezes 2 cabe no 10? 5. Regra de sinal da divisão e da multiplicação, negativo, sinais iguais, negativo com negativo, positivo. Então, nós temos o quê? Retomando a proposta 2. Nós encontramos 2 valores de raiz. Mas lembra uma informação que eu pedi para vocês guardarem, a questão do valor do delta? Nesse caso, a proposta 2, o delta vale 0. Então, perceba o seguinte, que quando o valor do meu delta é 0, do meu discriminante, significa que as minhas raízes vão ser iguais. Eu vou lançar para vocês para a próxima aula, uma proposta 3. Então, eu vou precisar que vocês copiem assim que eu terminar a leitura, tá? Maria Joaquina pegou uma folha retangular de 30 centímetros por 20 centímetros e recortou, de seus cantos, regiões quadradas de lados que medem x centímetros. Com isso, a área que sobrou da folha é de 404 centímetros ao quadrado. Quero saber qual o valor de x. Anotem aí. Iremos retornar na próxima aula com essa proposta 3. Agora chegou a vez do nosso quiz. Sobre as raízes da equação 64x ao quadrado negativo igual a 0, é correto afirmar que, observe o seguinte, o meu coeficiente b, neste caso, é 0, meu coeficiente c é igual a 0. Mas por que, professora? Porque eu só tenho a incógnita ao quadrado. Se eu tenho a incógnita ao quadrado, significa que eu só tenho o coeficiente a. Neste caso, meu coeficiente a é 64 negativo. Então, me digam aí, será que as raízes dessa equação, nesse formato, ax quadrado igual a 0, as raízes são iguais a 8 negativo, iguais a 128 ou iguais a 0? O que você acha? Então, vamos lá. Que número elevado ao quadrado vezes 64 negativo é 0? Só pode ser 0. 0 vezes 0, 0. 64 negativo vezes 0, 0.
Então, para quem não lembrou das definições das aulas anteriores, toda vez que a gente tiver coeficiente b igual a zero, c igual a zero, uma das características das raízes é raízes iguais a zero. O que vimos hoje? Resolução de equações de segundo grau completas e incompletas com uma incógnita, utilizando a fórmula resolutiva. A relação existente entre as raízes de uma equação do segundo grau e o valor do seu discriminante. Resolução de problema envolvendo a equação do segundo grau incompleta. Estudantes, aguardo vocês na próxima aula. Até!